noite a todos. Muita alegria que eu retorno a essa casa. Gratidão aí à casa, né, a presença da Thaís, a todos os trabalhadores. Né, e eu gostaria de dizer que essa casa é um ponto de luz muito iluminado. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto uma energia muito boa, muito gostoso estar aqui com vocês. Gratidão, e muito necessário, né? Muito necessário. E hoje nós vamos falar então, né, o tema escolhido, Eu Estou Com Vocês Até o Fim dos Tempos. Então, certa vez eu fui levar a minha cachorrinha Nina, eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, e aí toda semana, ou quase toda semana, eu a levo para dar banho, né, no pet shop. Eu sou da cidade ali de Cambé. Mas aí certa vez eu fui levar para a conhecida nossa, que a gente sempre está levando, virou até amiga nossa, do pet shop, e ela estava muito triste nesse dia, porque uma amiga muito próxima dela, muito querida, havia cometido suicídio. Então imagina o tamanho da dor, e elas eram bem próximas mesmo, assim, sabe, aquela ligação mais que irmãs, assim, né? E aí ela, sabendo que eu sou da doutrina espírita, né, eu já tinha o conhecimento de tudo que tinha acontecido com a família, eu sou amigo dos familiares ali, né, dessa irmã que cometeu esse equívoco. Já sabendo de tudo, ela me chamou para conversar no dia que eu fui levar então a minha cachorrinha. E aí ela puxou um assunto ali, meio que chorando comigo, né, e querendo saber algumas coisas da doutrina espírita, né. E aí eu disse a ela, olha, nós podemos, né, conversar. Eu tentei consolá-la e fui falando alguma coisa, mas a gente não vai passar, né, um pouquinho que a gente aprendeu, às vezes em 10 anos, em 20 anos, em 10 minutos, não é? Mas eu tentei, na medida do possível ali, conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina. E aí, um determinado ponto da conversa, ela me disse assim, Denner, para vocês que são espíritas, vocês acreditam que Jesus irá voltar? E eu parei assim, nunca ninguém tinha me indagado isso, feito essa pergunta, né? E eu refleti um instante, né? E meio que de pronto, assim, como se a resposta não fosse minha, eu disse assim para ela, mas será que em algum momento ele nos deixou? E aí ela que ficou espantada, né? Eu percebi que ela não esperava esse tipo de resposta, né? E aí eu fui, então, conversando um pouquinho mais, né? Falei, olha, nós espíritas acreditamos, né, de uma forma diferente nesse retorno que vocês acreditam. Ela é evangélica, né? E fui dando alguns exemplos, né? Então, falei para ela, será naquele momento que você passou e viu aquele mendigo pedindo dinheiro, ou ali no sinaleiro, né? E fui dando alguns exemplos, algumas situações, né? Eu me recordo dos trabalhos assistenciais, que é onde eu mais me sinto próximo ali do mestre ou dos seus ensinamentos, né? Naquele momento em que nós, de repente, estamos lá na favela, fazendo aquele trabalho, igual todos aqui acho que já temos o conhecimento da Igrejinha de Jesus, né? E tantos outros trabalhos, também tem o Alta de Souza, lá no São Jorge. Então eu fui conversando sobre isso com ela, que existem outras maneiras da gente ter o contato com o mestre, né? Nós sabemos que na religião deles, eles também conversam com Jesus, não é que eles não acreditam, né? Eles têm a maneira deles também, da fé deles, mas eu fui direcionando para a nossa fé raciocinada e fui puxando ali. Mas que existem, né, as outras doutrinas aí, e eu gostaria de falar um pouquinho de algumas delas, do que eles acreditam, como que é essa volta, esse retorno, que eu fiquei pensando nisso depois, né? Como que eles acreditam, porque eu já ouvi isso várias vezes, nunca ninguém me perguntou, mas eu já vejo, né? Às vezes a gente até vê escrito no muro, né? Jesus está voltando, né? Jesus vai voltar, nós temos que estar preparados. Às vezes alguém até para na rua, né? Entrega um papelzinho ali falando a respeito, né? Então eu fui fazer uma pesquisa rápida e falando um pouquinho assim sobre as principais religiões. O catolicismo. Acredita-se que a segunda vinda de Cristo será um evento público e glorioso, que ocorrerá após um período de provações finais e não por um arrebatamento secreto. O credo niceno-constantinopolitano inclui a afirmação de que ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. E já os evangélicos
há diferentes interpretações sobre o momento e a forma da volta de Jesus. Uma corrente conhecida como pré-milenarismo pré-tribulacionista acredita que haverá um arrebatamento secreto antes de um período de tribulação, seguido pela vinda pública de Jesus com os santos. Outras denominações, como algumas igrejas batistas, luteranas e metodistas, acreditam em uma vinda mais tradicional, onde Jesus virá nas nuvens, mas sem um arrebatamento secreto. Aí, só para elucidar, o que seria esse arrebatamento secreto? Jesus viria de forma secreta para levar os crentes para o céu. O evento seria invisível para a maioria das pessoas, que só notariam a ausência dos crentes após o fato. Então aqui seriam mais voltados para os irmãos evangélicos, né? E o período de tribulação, após o arrebatamento, haveria um período de 7 anos de grande sofrimento e julgamento na terra, conhecido como a grande tribulação. A igreja não passaria por esse período. Então essa é a crença deles. Se você estiver dentro da igreja, você será salvo. Se está fora, você vai passar pelo grande período, né? E a segunda vinda, no final da tribulação, Jesus retornaria à terra de forma visível e gloriosa para julgar o mundo, derrotar o anticristo e estabelecer seu reino, que seriam mais os católicos, né? Então, o arrebatamento, gente, vamos imaginar que de repente assim começa a assumir alguns irmãos. Você chega aqui hoje e fala, mas está faltando José, está faltando a Maria, cadê eles, né? E eles não desapareceram. Então, na crença deles é isso, né? Estão separando o joio do trigo ali. Imagina, aí de repente você vai ver, você encontra eles em outra igreja. Você fala, mas eu achei que tinha ido, não foi, né? Ainda está aqui, só mudou de igreja. Então seria, né, sem querer desdenhar da crença dos irmãos, né? Tem também os testemunhas de Jeová. Acreditam que Jesus virá para estabelecer um paraíso na terra, mas sua interpretação difere da maioria dos grupos cristãos, com menos ênfase no arrebatamento secreto e mais foco na restauração da terra para a vida eterna dos fiéis. Então aqui está mais parecido com a regeneração da terra, né? Mas e nós? E os espíritas? Interpretam a mensagem de Jesus de forma não literal. Acreditam que ele já retornou em espírito e continua a atuar como um governador espiritual do planeta, mas não esperam o retorno físico. Para eles, o foco deve ser na reforma íntima e na vivência dos ensinamentos de Jesus. Será que aqui procede, né? É o que nós estamos na nossa caminhada, né? Nós estamos evoluindo e aprendendo sobre isso, né? Ao final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, o Mestre nos disse, e lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Essas palavras, gente, foram ditas quando Cristo apareceu para os seus discípulos na Galileia, né? Logo após ali a sua ressurreição. Né? Então ele disse isso para todos os discípulos que estavam ali, e ele nos deu então a sua palavra que ele estaria conosco todos os dias, né, de sua vida. Quando eu estava fazendo essa palestra aqui, a primeira vez que eu dei essa palestra foi acho que no finalzinho de novembro ou início de dezembro, no nosso lar, a pedido da Angélica. E a Angélica então me pediu, porque já estava caminhando ali para o final do ano, e ela disse, Demer, eu preciso de uma palestra assim, sensata, que fale de Jesus e tudo, eu não tinha nada pronto, mas aí veio a inspiração. E quando eu passei para ela então o nome, já nas vésperas da palestra, que foi no domingo, né? Então eu disse a ela, olha, o nome da palestra é Eu Estou com Vocês Todos os Dias, até o fim dos tempos. E aí ela me disse assim, mas será que não está errado? Será que não soa melhor a gente colocar Eu Estarei com Vocês, né? Mas aí eu fui pesquisar, e no novo Evangelho atualizado, né, o mais atual, realmente está escrito dessa maneira, e se a gente for também interpretar que ele já estava conosco e ele permaneceu. Então ele não deu a promessa que ele estaria, né? Ele já estava, ou seja, ele só deu
continuação, e continua até hoje. E ele está cumprindo a sua promessa. Mas que nós temos também que saber interpretar. Assim como tem outra palavra também, outro evangelho de João, no 149, no João capítulo 15, versículo 15, que diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Neste versículo, Jesus está explicando então a profundidade, né, da relação que ele quer ter conosco. Ele quer ter intimidade conosco. E aqui eu chamo a atenção para um erro, digo isso até por mim mesmo, que nós imaginamos, né, o mestre muito distante de nós, como uma figura superior que realmente é. Mas não é esse tipo de relação que o mestre demonstrou quando ele esteve aqui. O mestre, quando ele esteve aqui, caminhando entre nós, representado na figura dos seus discípulos naquele tempo, né, ele queria ter uma proximidade com todos nós. Ele falava de igual com todos nós. E ele nos convida a conversarmos assim com ele até hoje. Às vezes parece ser difícil, né? Ah, mas eu tenho muito respeito, né? A gente tem muito hábito ao Senhor Jesus. Mas Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso amigo. Jesus quer ter a intimidade conosco. Jesus nos conhece pelo nome, ele sabe quem somos, e ele disse também ser o bom pastor, ele afirmou isso. E conhecia todas as suas ovelhas e que estava pronto a morrer por elas. E ele assim fez. Vocês conhecem algum amigo capaz de morrer por você? Não vou dizer mãe, né? Que mãe é mãe. Talvez alguns pais. Agora amigo já é mais difícil, né? E o mestre fez muito mais por nós. Então Jesus, gente, ele quer essa relação conosco. E ele está aí a nos sondar. Jesus tem 1000 modos de nos falar, de nos socorrer. Só que nós temos também que interpretar. Ninguém nos ama tanto quanto o mestre. Essa que é a verdade. No livro Jesus e Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma a benfeitora Joana de Ângeles: em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas deste e de todos os dias tumultuosos. Eu tenho um amigo que ele inclusive é irmão de Ezio, nós estudamos junto, e ele costumava dizer, eu digo costumava porque a gente andava uma época junto, fazia alguns trabalhos, hoje a gente não está se encontrando muito mais com frequência, mas ele costumava dizer assim, que quando a gente tivesse algum impasse, ou tivesse alguma dúvida na hora de tomar uma decisão, principalmente ligadas às questões morais, né, para pensarmos em Jesus e colocarmos Jesus na condição ali de tomar aquela decisão. Então ele dizia assim: será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que ele iria aceitar esse tipo de atitude? Perceba o tamanho da responsabilidade quando a gente coloca o mestre, né, na frente de uma decisão. Então isso, gente, isso é a pedagogia do mestre Jesus, né? Agora, e se os nossos irmãos de outras doutrinas estiverem corretos? E se realmente o mestre voltar? Mas voltar da maneira como eles interpretam. Então, de repente, o mestre começa a entrar aqui, a caminhar. Será que nós estaríamos preparados? Qual seria a nossa reação? E será que nós teríamos condição de visualizar tanta luz, como você disse aí na música, né, Thaís? No livro Paulo Estevam, psicografia, né, de Chico com Emmanuel, né, através das mãos do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel. Todos nós aqui, acredito, se não todos, mas uma boa parte que conhece um pouco da história. Quem ainda não leu essa grande obra, leia, que é magnífica, né, Paulo Estevam.
Então conta lá, vamos lembrar lá daquele pedacinho, quando Paulo de Tarso estava indo a caminho de Damasco, né, perseguir Ananias. Então naquela viagem penosa, no final já de 250 quilômetros, quando já se avistava o contorno de Damasco, um sol quente, ele estava numa montaria, não se sabe ao certo se era um camelo, um dromedário, que mais utilizado naquela época, mas também poderia ser um cavalo, juntamente com toda a sua equipe ali, né, estava indo com muitas coisas na cabeça, pensando se aquilo realmente era o correto a ser feito, mas ele estava decidido a perseguir Ananias. E de repente ele então sente uma energia, um clarão enorme invade assim o céu, o ar parece paralisar e ele não consegue enxergar aquela luz e aquela energia com tanta luminosidade. Ele cai da montaria, de joelhos no chão, e ele fica cego. Então ele escuta aquela tão famosa frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele fala, quem sois vós? Sois vós? Eu sou Jesus. Era o mestre vindo ao encontro dele. Ali o mestre já estava desencarnado, mas ele vem em espírito e como que num raio, num clarão, mas que o irmão aqui, Paulo, não teve condições de enxergar, não teve a capacidade ainda física, ele ainda não estava pronto, ele não estava preparado. Ele ainda não estava preparado. Eu achei que tinha caído o microfone. Estou olhando. E assim somos nós. Será que nós vamos ter essa capacidade de enxergar tamanha energia se o mestre aparecer aqui na nossa frente, se materializar aqui agora com tanta luminosidade, com tanta imperfeição que nós ainda temos? Acredito que não, né? Mas que no final do livro, depois de toda a história de Paulo, todo o apostolado, tudo que ele fez, a conversão, né? Quando ele está lá no final, ele então morre. Chegando no plano espiritual, ele é recebido novamente por Ananias, que também já estava desencarnado, né? Ananias, e detalhe, ele fica novamente cego no plano espiritual. Ananias novamente devolve a visão a ele, ele passa a ver então todas as belezas espirituais, e aí no horizonte rasga novamente um raio assim, de luz muito forte, e revela então no centro o Mestre Jesus. Mas que nesse momento agora, como diferente da primeira vez, ele consegue enxergar. Estava acompanhado de Estevão à sua direita, Abigail à esquerda, né? E então ele escuta o mestre dizer, sim, Paulo, sê feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Aqui ele estava pronto, gente. Mas para ele chegar nessa condição de se igualar à energia do mestre, conseguir escutar isso do mestre, visualizar o mestre, ele teve que trabalhar muito. Ele teve que se redimir muito. Mas que isso também nos dá uma esperança e um consolo. Porque olha só, ele não era santo, ele não foi santo. Ele se modificou no caminho, no processo, não é? E por que nós também não podemos passar por esse processo, por essa conversão, por essa reforma íntima? E também, né, quem sabe um dia, ter a bênção de conseguir enxergar o Mestre, a luminosidade do Mestre, sentir essa energia diante dele ali e poder visualizá-lo, não é? E só a nível de curiosidade, gente, no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo, nesse último capítulo, Chico foi levado ao plano espiritual, aonde visualiza essa cena, que foi muito bonita, mas que ele desmaia diante de tanta beleza, tendo que ser acordado por Emmanuel no plano espiritual para ele voltar ao corpo físico e concluir o livro. Vocês já imaginaram, gente? Chico era Chico, né? Chico então foi levado àquela cena para ele enxergar aquele momento do que ocorreu, que ele estava fazendo o trabalho de psicografia, mas que ele desmaia diante de tanta beleza. Emmanuel então tem que acordá-lo, falou, volta para o seu corpo físico,
você ainda precisa concluir o livro, falta ainda umas linhas ali. Então, gente, leiam esse livro, é muito importante, vocês vão gostar, muito aprendizado. Então percebam que agora, meus irmãos, Paulo, depois de todo o seu apostolado, e ele conseguiu, né? No final, ele teve essa bênção, essa maravilha. Agora eu vou trazer aqui uma outra história de um outro Paulo, que aqui eu já vou trazer para a nossa realidade. Essa historinha aqui é bem rápida, é uma história que aconteceu comigo, no meu trabalho. Eu conheci esse Paulo, ele foi um cliente meu. E certa vez, eu trabalho aos domingos, eu tenho um comércio. Paulo era um cliente que sempre vivia ali, comprando alguma coisinha ou outra. Ele mora ali no meu bairro, onde eu tenho comércio, né? Morava, juntamente com seus familiares. E um certo sábado, a gente estava ali fazendo uma carninha, um churrasquinho, já se aproximava do meio-dia, né? Já estava prestes a fechar o comércio, uma confraternização. E Paulo então chegou ali para comprar algumas coisinhas que ele precisava ali. E então nós conversamos um pouco, ele comeu um pedacinho de carne conosco. Paulo era um motorista de caminhão, bastante experiente, já há vários anos, né? Então ele me disse assim: não, Denner, eu estou saindo de viagem essa semana, vou rodar aí uns 3 mil quilômetros. Ele me disse a cidade que ele estaria viajando, né? Eu não vou recordar agora, tá? Ia levar um frete para lá, uma carga para lá. Ele falou: vou passar um tempo fora, tá? Eu falei: pois não, meu irmão. Então me despedi dele, desejei boa viagem, né? E assim ele se foi. Passou mais ou menos ali uma semana, nós recebemos uma notícia triste de que ele havia cometido um acidente, havia se envolvido em um acidente e ele havia desencarnado. Então passou inclusive na televisão, foi uma história muito triste, porque ele ficou um tempo preso no caminhão, deu tempo dele ligar para a família dele, se despediu, aquela coisa toda e tal. Mas foi no estado de Minas Gerais esse acidente. Não era o final do destino onde ele estava indo, ele estava passando para ir mais distante um pouco, né? E aí passaram-se alguns dias, o sogro dele, que também é cliente nosso, que sempre está ali, por sinal, hoje mesmo ele passou lá na loja, ele apareceu lá na loja, o sogro dele, e aí então eu fui cumprimentá-lo, né, dei minhas condolências a ele e tudo mais, e aí ele virou para mim e falou assim: você conheceu o Paulo de verdade? Eu falei assim: olha, eu conheci ele aqui, né, sempre que ele vinha comprava alguma coisa em outra, mas eu não conhecia muito ele, né, mas por que o senhor está me falando? Ele falou assim: eu vou explicar para você, eu vou contar para você quem foi o Paulo. O Paulo, ele era aquela pessoa que quando ele saía de viagem, por onde ele passava, ele sempre pagava um almoço para alguém, um café da tarde para um mendigo. Se ele encontrasse alguém ali dormindo no alento ali, ele já queria chamar a pessoa para posar lá com ele. Então ele era desse jeito. E aí eu já comecei, ele foi contando a história, sabe? Eu já fui me dando até uma angústia, porque eu pensei assim dentro de mim: por que eu não conhecia esse homem mais a fundo? Porque a gente só se cumprimentava ali, bom dia, boa tarde, eu não criei uma certa intimidade, mas eu comecei a perceber o quão especial essa pessoa era. Pai de família, sabe, casado. Aí ele foi falando todas as qualidades dele, né? Mas, e aí ele foi contando, falou: e aí, certa vez, eu vou te contar, não vai dar tempo de falar muita coisa, ele falou, eu vou te contar uma história. Então, certa vez ele estava viajando, e aí parou num posto para almoçar. Nesse posto lá tinha um homem lá, sentado lá, pediu uma esmola para ele, para comer alguma coisa, e ele virou para a pessoa e disse assim: não, eu não vou te pagar uma esmola não, você vem comigo que hoje eu vou te pagar um almoço, você vai almoçar comigo. Aí a pessoa disse que ficou muito feliz, e eles sentaram para almoçar junto. E aí esse homem, esse mendigo, que ele estava em situação de mendigo mesmo ali de rua, começou a contar a sua história para ele. E aí ele disse que ele até tinha um diploma com formação em direito, mas que ele não exercia por conta da bebida, depois ele se envolveu com drogas, né? Ele se afastou da família e foi contando a história dele lá. E que ele hoje morava então muito distante da sua mãe. A sua mãe morava numa cidade muito distante, mas que ele tinha muita vontade de ver novamente a sua mãe, né? De pedir ajuda para a sua mãe. Mas ele não tinha condições. E Paulo então pergunta para ele qual é a cidade da sua mãe. Quando ele disse a cidade,
ele falou assim: você vem comigo. Eu vou passar pela cidade da sua mãe e eu vou te levar até ela. E esse homem se encheu então de alegria e falou: mas é verdade, você vai me levar mesmo, mas é muito longe. Ele falou: não, mas eu vou passar por lá e você vai comigo. E assim seguiram a viagem. E foram, né, conversando, imagina, né, demorou acho que horas e mais dias até, na verdade, essa viagem. Inclusive ele contou que já logo na primeira noite, ele parou para dormir lá num quarto de hotel. E aí o homem falou: não, eu vou dormir aqui fora, você pode dormir lá no hotel, não precisa se incomodar comigo, eu não quero te dar despesa. E ele falou: não, você vai dormir sim no hotel, vamos lá. Chegou lá, só tinha um quarto. Ele falou: olha, você dorme comigo no quarto, nós vamos dividir aqui, tinha uma cama de casal, mas que você tem que tomar um banho. Deu uma troca de roupa pro homem lá e tal, e assim ele tomou banho e tudo mais. E aí eles foram, né, naquela conversa. Resumindo, né, no final então dessa viagem, quando ele estava se aproximando, já chegando na cidade daquele homem, né, e ele disse: olha, eu estou atrasado, Paulo disse para ele, eu não vou conseguir entrar na cidade, levar você até a sua casa, mas acredito que aqui a cidade é pequena, né, você já consegue chegar. Ele falou: não, qualquer lugar que você me deixar aqui, eu estou em casa. E aquele homem então agradeceu a ele e pegou o número de telefone dele. E anotou ali, né, falou assim: anota para mim no papelzinho seu número de telefone, que depois eu quero, né. Ele falou: não, claro, anotou, e Paulo seguiu viagem. Passou um período, passou um tempo, não sei dizer qual tempo é. Toca o telefone então, isso já dias, tá, pessoal? Toca o telefone então de Paulo, o celular de Paulo. Mas o celular estava na casa de Paulo e quem atende é a esposa de Paulo. E quem está do outro lado ligando é a voz de uma mulher. E essa mulher então pergunta: mas quem está falando? E a mulher responde: olha, esse telefone é do Paulo, meu marido. Por quê? Ela falou: não, a senhora está enganada. Esse telefone aí não é do Paulo. Seu marido não se chama Paulo. Seu marido se chama Jesus. Porque o seu marido trouxe o meu filho de volta que estava perdido. Eu procurava esse meu filho durante anos, ele estava perdido e eu não sabia onde o encontrar. E você o trouxe para mim. Então percebam o mecanismo da espiritualidade atuando, gente. E esse homem foi chamado de Jesus. E será que realmente aquela mãe não havia pedido em oração para o mestre? Quantas vezes, imagina o pedido de uma mãe, a aflição de uma mãe, sabendo que o seu filho está na direção, está aí perdido no mundo afora, se envolvendo com álcool, com droga, sem saber até se estava vivo ainda. E ela foi atendida e recebeu seu filho na porta de casa. Aí ela disse que ele estava bem, que ele estava começando um tratamento e tudo mais. Então essa história, gente, foi para ilustrar como existem muitas maneiras do Mestre atuar em nossas vidas, né? Da presença dele próximo de nós, que se a gente se conectar, a gente consegue, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber quantas vezes o Mestre não, às vezes, passam diante de nós e a gente, né? Vocês já imaginaram se lá no dia de amanhã, quando vocês desencarnarem, chegando no mundo espiritual, depois, né, fazer uma análise de tudo que passou na sua vida e de repente alguém virar para você e falar assim: olha, lembra aquela vez assim, assim, assado, você teve aquele problema, sabe quem te ajudou? Foi ele, o mestre. Sabe aquela pessoa que veio, aquele telefone que tocou, aquela situação que aconteceu? Vocês já pararam para pensar, gente, que isso pode ocorrer sem que a gente perceba, sem que a gente, né, passe despercebido no dia a dia, né? Mas, meus irmãos, agora eu quero falar sobre um capítulo de um livro. Não vamos estender muito mais, porque nós ainda vamos ter música no final. Mas esse capítulo é o último capítulo do livro Boa Nova. Alguém aqui já leu esse livro? A Thaís não vale. Né? Esse livro, gente, também é outra recomendação. E se vocês estiverem com preguiça e não querer ler o livro inteiro, leia pelo menos esse capítulo número 30, com o nome de Maria. É o último capítulo. É lindíssimo. Ele conta a história dos últimos instantes da Mãe Santíssima aqui na Terra. Então eu vou procurar resumir aqui um pouquinho do capítulo. Depois eu quero que vocês vão lá e leiam certinho todos os detalhes, porque vale muito a pena, gente. Então é mais ou menos assim.
quando o mestre já estava na cruz, né, já tinha passado todo aquele sofrimento e ele estava ali na cruz, esperando, aguardando simplesmente só desencarnar. Sua mãe então se aproxima aos pés dele. Maria sente então assim tocar no seu ombro quando ela olha a figura de João Evangelista, filho de Zebedeu, o único discípulo que ficou naquele instante ao lado dela e de Jesus. E nesse instante, o mestre, sem condições quase que de pronunciar qualquer palavra, ele se volta assim, né, para ela e diz: mãe, eis aí teu filho. No mesmo instante, ele se volta então para o filho e diz: filho, eis aí tua mãe. Nesse instante, conta no livro, gente, deixa claro no livro, que o mestre estaria deixando ali, meio que como se fosse um código, que todos nós somos uma grande família. Todos nós somos irmãos, sabe? Aquilo ficou e ficou gravado naquela mãe e naquele filho. A partir daquele momento, então, ficou gravado aquilo para os dois. Após a separação dos discípulos, que cada um foi difundir o evangelho, né? Então eles se separaram, cada um foi para um canto. Maria retirou-se para Bataneia. Então Bataneia, ela se encontra lá com os familiares que já a esperavam, sabe? Então você imagina, né, o tamanho da dor dessa mãe, e ela vai e fica ali então com sua família. E João já vai para Éfeso. E João, já desde então também com seu trabalho, levando o evangelho ali, né, fazendo todo o seu trabalho conforme o mestre havia pedido. Mas que ele nunca houvera esquecido da recomendação que o mestre deixou para ele, né, sobre a sua mãe. E ele nunca esqueceu. E aí até que quando ele tem condições, porque ele conta, inclusive também no livro, que ele não foi buscar antes a sua mãe, que agora ele denominava como a sua mãe, porque ele não tinha nenhuma choupana para abrigar, né? Mas que em determinado momento uma família real de Adiabene, convertida ao amor do Cristo, lhe deu uma casinha pobre ao sul de Éfeso. E aí então agora ele vai atrás da Mãe Santíssima e convida ela. Porque qual que era a ideia dele? Ele queria trazer a mãe para perto dele, para cuidar, para proteger, mas não é só isso. Ele queria continuar com o trabalho que o mestre deixou. E assim eles fizeram. Morando então em uma casinha simples, inclusive, gente, se vocês entrarem lá no Google, tem a imagem, essa casinha onde ela morou, existe até hoje. Ao monte, ao sul de Éfeso. Então pesquisem lá que vocês vão ver que interessante. E aí Maria aceitou alegremente, lógico, né? E eles passam a conviver juntos. E quando, durante o dia, então João saía para pregar o evangelho, né? Falar sobre todas as maravilhas ali, e Maria ficava então em casa. Só que foi crescendo um movimento de que os irmãos sabiam que a Mãe Santíssima estava ali na casinha e começou então a peregrinação. Começava a formar fila na frente da casa dela lá. E Maria então fazia, como nos tempos de Jesus, como Jesus fazia, Maria começou a fazer então muitas curas. Então aquilo foi, né, aumentando. A choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Esse título foi dado depois que um miserável leproso, após ser aliviado em suas dores, ele diz o seguinte: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. E aí todos começaram então a chamar de Mãe Santíssima, e aquele local ficou então assim conhecido, né? Um dos miseráveis mais aflitos dizia: como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria, com um olhar maternal e amoroso, responde: isso também passa, meu filho. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização no amor divino. Então essa mensagem nós ouvimos muito da boca de Chico, né? Isso também passa. Então mensagem essa que Emmanuel passou para Chico, por sua vez usou diversas vezes, né? Isso também passa. Mas em uma noite estrelada, Maria estava com um aperto no coração. Muita saudade,
muita saudade mesmo. Parece que ela sentia o cheiro do seu filho. E de repente, chega na sua casa ali, alguém, um pedinte, né, e bate na sua porta, e vai até ela assim, né, e diz: minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros recorriam a ela, né, dessa forma, né? Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela já convidou para entrar e começaram ali a conversar, mas ela ficou já muito impressionada, já de imediato, com o tom de voz, a forma como aquele mendigo conversava com ela. E ela ficou surpresa porque ele lhe falou do céu, falou das bem-aventuranças, sabe? Ele tinha um discurso diferente. E o que surpreende ela é que pela primeira vez ela então está sendo consolada. E não consolando alguém, não curando alguém. E aquilo vai, eles vão conversando, aquela voz vai ficando mais conhecida. E de repente, né, ela escuta: minha mãe, vem aos meus braços. E ele abre os braços assim. Nesse instante ela olha para ele, nas duas mãos as chagas da cruz. Ela olha para os pés também, né, as feridas ali dos espinhos do suplício nos seus pés. Ela quer se agachar ali naquele momento, né? Ela diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. E ela tenta abraçá-lo, e quando ela abraça, assim, ela sente também as outras, né, feridas dele, né, no lado, na lateral do seu corpo, aquele do último lançaço próximo do coração. E então ela tem a certeza que era o seu filho que estava ali visitar. Maria, nesse momento, conta no livro que ela tenta então se ajoelhar diante do mestre, mas que o mestre não a deixa. O mestre então segura suas mãos e conta também que ele está com um halo iluminado de luz, assim, muito forte nesse momento. E ele sim se ajoelha diante da Mãe Santíssima e ele diz assim: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. E nesse momento começa então o desligamento, o desencarne de Maria. Aí no livro conta, né, como isso deu, ela adormece e tudo mais. Então. Mas, gente, vocês conseguem imaginar, assim, mesmo com essa história contada, falha que eu acabei de contar, mas tem uma riqueza de detalhes aqui no livro que vale muito a pena vocês lerem. É lindíssimo. Percebam todo o carinho do mestre com a sua mãe, né, que então no final a leva, né, para ser a rainha de todos os anjos. E, meus irmãos, já caminhando para o final, eu gostaria de desejar que o mestre estivesse com vocês todos os dias das suas vidas. Mas isso ele mesmo já disse, que ele está, acreditem. De uma forma ou de outra, ele está. Então eu desejo que vocês sintam a presença dele. E tem uma letra de uma música aqui que eu convidei a minha amiga Jess, que é a cantora profissional, juntamente com o seu amigo aqui, que vai tocar no violão aqui, para representar essa canção, e depois também uma sobre Maria, que inclusive foi inspirada no dia que ela esteve comigo na outra palestra. E aí ela falou: posso cantar essa outra canção, né, de Maria, que me veio assim à vontade? Eu falei: mas lógico, você deve cantar, né? E prestem atenção, por favor, na letra dessa música, que é lindíssima. Essa música se chama Sonda-me. Acredito que todos vocês já conhecem, né? Não sei se é a mesma. Todo mundo conhece essa música também e pode cantar junto comigo. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Sim, me assento, me levanto, conheces os meus pensamentos.
deitado, quero andando. Sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço-te tão alta. Sim, eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Sim, no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu 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 me ama. O Denner tinha me convidou na outra palestra que ele fez, e eu não sabia que ele ia falar de Maria, né? E durante toda a palestra eu sentia vontade de cantar Maria de Nazaré, e no final veio a surpresa que ele falou sobre Maria, e já estava sendo preparado esse momento. Então agora eu quero fazer Maria de Nazaré novamente. Pode cantar comigo. E quando ela lê, eu tenho medo de errar. Às vezes ela até falei. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você não tem, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher
mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. O sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.